A Fazenda Cágado. Localizada na região agreste no município de Frei Paulo, interior do estado de Sergipe, a Fazenda Cágado cultiva grãos há mais de 25 anos, atravessando 2 gerações de produtores apaixonados pelo milho. Com solo fértil e relevo levemente ondulado, a fazenda se destaca na produção desse grão. Em 1986, a propriedade tornou-se patrimônio do senhor Wagner Dantas, com uma área total de 150 hectares destinadas à produção de forragem e criação de pecuária de corte. A partir de 1996, a empresa rural passou a investir em tecnologia para a produção de milho, proporcionando aumento considerável na produção de grãos ao longo dos anos. A empresa rural também investiu no melhoramento animal, com destaque na ovinocultura de corte e pecuária leiteira, o que mantém a rentabilidade dos funcionários e os custos operacionais da mesma. A Fazenda Cágado vem ampliando suas áreas de produção de milho e implantando o sistema de plantio direto em suas lavouras. O sistema de plantio direto é uma forma de manejo do solo que envolve técnicas recomendadas para aumentar a produtividade, conservando e melhorando continuamente o ambiente de cultivo. Para isso, foi feito investimento em novos maquinários, tecnologias de manejo e conservação do solo, e estão se preparando para inserir a agricultura 4.0 na próxima safra 2020-2021. Técnica que no estado de Sergipe ainda não está consolidada, mas se apresenta como a melhor opção para ganho de produtividade para a região. O esforço do agricultor Wagner Dantas e do seu filho, o engenheiro agrônomo Victor Dantas, vem dando certo. O que se vê na propriedade rural é um típico modelo de agricultura familiar tecnificada, trabalhando de forma unida, cultivando grãos e criando animais. Com o uso de tecnologia e de produtos de qualidade no mercado, a propriedade está ampliando também sua área para a produção de soja. A Fazenda Cágado é parceira da Universidade Federal de Sergipe, junto ao Laboratório de Topografia Aplicada por intermédio do professor Richardson Rocha há mais de 3 anos, onde vem realizando estudos aplicados à agricultura 4.0, proporcionando confiabilidade nos resultados das técnicas aplicadas na lavoura. Fazenda Cágado, plantando tecnologia, colhendo resultados. A seguir, será apresentado um vídeo em uma área de expansão da fazenda denominada Pedra Arrancada, inserida no município de Carira, Sergipe, onde o engenheiro agrônomo Victor Dantas explica as técnicas aplicadas na propriedade, os resultados alcançados e as perspectivas futuras para o crescimento da Fazenda Cágado. Nós estamos aqui na fazenda Pedra Arrancada, no município de Carira, Sergipe. O grande amigo aqui, Vitor, engenheiro agrônomo, extensionista, trabalha aí com sua empresa Projetar aqui na região de Sergipe, não é isso? Isso. E a gente veio aqui fazer essa visita. Nós temos a disciplina de técnicas de manejo e produção de culturas agrícolas, e dentro dessas culturas nós mostramos lá para os alunos a produção de milho. Isso. Como é que é feita essa produção. Então, aproveitando esse período agora, que está na fase de colheita, eu gostaria, Vitor, que você fizesse para o pessoal entender lá como que é feito a sua produção aqui, como é que é feito o manejo, o preparo do solo, os equipamentos que você utiliza, os maquinários que você trabalha aqui. Desse um histórico para o pessoal entender como que funciona a agricultura em relação à produção de milho. Certo? Então eu queria que você fizesse esse histórico aí, esse balanço aí pro pessoal. O milho aqui no estado de Sergipe já vem se desenvolvendo bem desde o começo dessa década. Na verdade, desde o ano 2000 por aí a gente já vem produzindo milho aqui, cada vez mais tentando aprimorar as nossas técnicas. Nós estamos aqui na fazenda buscando a transição do plantio convencional para o plantio direto, né? E esse ano já fizemos aqui o plantio direto nessa área, fizemos a dessecação da área com alguns herbicidas no pré-plantio, né, alguns dias antes do plantio, em torno de 15 a 20 dias antes do plantio, para fazer a dessecação dessa palhada, dessa matéria verde que tinha no solo, e em seguida
meados do início do mês de maio, começamos aqui com o plantio. Aqui nós utilizamos híbrido simples, uma adubação de fundação aí, no NPK, né, nitrogênio, fósforo e um pouco de potássio. Utilizamos o sistema aqui de plantio direto, como já falei, com a plantadeira com monitoramento de plantio, a vácuo, igual a gente chama aqui, um plantio mais preciso, a vácuo, pneumática, dá no mesmo. Após o plantio e a emergência, em torno de 15 dias mais ou menos, entramos com a aplicação da adubação de cobertura, com a ureia, né, com o nitrogênio. Em torno de 7 a 10 dias depois, já entramos em seguida, devido ao rápido desenvolvimento do milho, entramos em seguida já com a aplicação do herbicida, que utilizamos o pré e o pós-emergente, os herbicidas, e o glifosato. Se houver alguma infestação de pragas, entramos com inseticida e após essa aplicação, na última entrada do trator, fizemos o fungicida junto com a adubação foliar, um complemento da adubação de fundação e da adubação de cobertura. E hoje, o milho atingindo a umidade ideal, estamos aqui na fase da colheita do grão. A umidade ideal do milho varia em torno aí, pode começar a colheita em torno de 14%, o ideal seria 13% para baixo. Seria a umidade ideal aceita tanto para armazenagem quanto para o mercado consumidor. Fazemos aqui, todo começo de ano, né, para a programação da safra, as análises de solos, coletamos amostras em todas as áreas, mandamos para o laboratório para ser feita uma análise detalhada, tanto a parte química, a física a gente já tem um conhecimento da parte física, agora a gente mais parte da química hoje. Aqui a gente trabalha num agisolo vermelho e amarelo, com alto teor de argila. O pH aqui do solo não necessita no momento, até o momento, de fazer calagem ou gessagem, porque ele está girando em torno aqui hoje de 6, 5,9, o que é ideal, mais ou menos, segundo a literatura, falando como técnico, entre 6 e 6,5 para a melhor absorção da parte de nutrientes para a planta. Então hoje não é necessário fazer, não fazemos. A parte da adubação, quando pegamos as amostras, as análises das amostras de solo, a gente senta e analisa e vê qual a adubação ou a formulação para se adequar no ajuste fino com algum micronutriente, ou pesquisamos no mercado qual a adubação que se encaixa melhor no perfil da nossa análise. Esse ano a gente utilizou uma adubação 13-33-08, ou seja, 13 de nitrogênio, 33 pontos de fósforo e 8 de potássio. O nosso solo aqui em Sergipe, para quem tem conhecimento, tem uma boa quantidade de potássio, é privilegiado em relação a isso, mas nem sempre está totalmente disponível para a planta. O nitrogênio é necessário, a cultura do milho pede muito nitrogênio, né? Uma gramínea precisa de muito nitrogênio, o fósforo é necessário para o sistema radicular e é praticamente imóvel, então cada ano que passa, o que não é utilizado pela planta sempre fica mais no solo, a gente vai equilibrando essa dosagem de fósforo, e o potássio mesmo disponível no solo, mas nem sempre está disponível para a planta, por isso que a gente sempre faz uma porcentagem de potássio para auxiliar no desenvolvimento da cultura. Aqui a gente utiliza o espaçamento de 60 centímetros entre linhas e em torno de 3 a 3,2 plantas por metro linear. Esse ano a regulagem que a gente fez aqui ficou em torno de 61 mil plantas por hectare, não plantas, sementes. As plantas a gente fez aqui uma amostragem, ficou em torno aí de 59 mil plantas, 59.500, 58 mil, nessa faixa aí. Isso é um híbrido simples, né, que é o de alto teto produtivo. A gente utilizou aqui a variedade Morgan 30A37PW, que é uma tecnologia PowerCore, que é resistente a uma série de pragas. Uma variedade mais resistente, não pode deixar de usar para não vir acarretar a você perder essa tecnologia, né? A se criar pragas resistentes a essa tecnologia, sem você combater, né? Deixar avulso. E tanto você perde a tecnologia dessa, vai ter que vir outra tecnologia mais cara, consequentemente também vai aumentar nosso custo de produção e diminuir, impactar a nossa rentabilidade final. Assim, para chegar nessa cultura, a gente fez vários testes com outros cultivares e assim, não existe receita de bolo na agricultura, como já foi citado. A gente adequou essa variedade ao nosso manejo. Essa variedade que a gente planta aqui hoje foi a que melhor se adequou ao nosso tipo de manejo. Talvez um vizinho, outro produtor não se adeque bem a essa variedade.
às vezes a pluviosidade numa região é diferente, o tipo de solo é diferente. Então, o nosso aqui foi vários testes que fizeram com diversas cultivares, diversas marcas, diversos produtores diferentes de semente, até chegar nessa cultivar aqui, que foi o Morga 30A37PW. E como essa diversidade é muito grande, também tem diversidade de preço, né, que impacta no custo da produção. Essa variedade aqui, esse ano, a gente adquiriu em torno aí de R$350, R$360 a saca, que vem com 60 mil sementes. Então a saca não é por peso, porque tem sementes que são mais maiores, mais pesadas, mais arredondadas, mais achatadas. Essa aqui ficou em torno dessa média, de R$300 a R$400, falando a grosso modo. Mas aí tem uma variabilidade aí, digamos assim, de R$300 até R$600, a depender do híbrido. Como a gente está na transição do plantio convencional para o plantio direto, eu diria que esse ano fizemos como se fosse um cultivo mínimo da área, na área. Então eu incorporei esse ano nas áreas aqui, na propriedade, estou fazendo um teste com o capim maçai, que é da família dos pânicos, da família do Tanzânia, do Mombaça, do Aruana. É um pânico que exige um pouco mais de adubação, mas faz uma boa cobertura de palhada. Esse capim maçai, eu já vi alguns estudos com ele, para plantio direto. Não estou utilizando o padrão do plantio direto, o sistema Santa Fé, que é com braquiária, pela questão que a gente já fez os testes aqui com braquiária e não desenvolveu muito bem. Como aqui é uma região muito quente, ele não foi bem aqui, não se adaptou bem. Então estou fazendo o teste esse ano com o capim maçai. Ele foi incorporado aqui junto, fez uma parte junto com adubo, na hora do plantio, e fiz um complemento depois via lanço, para corrigir algumas falhas que ficou durante o plantio. Os tratos, no caso, por exemplo, da dessecação, a gente começa geralmente em meados de abril. A gente entra com a dessecação e no início, na primeira semana de maio, ocorrendo tudo bem e dando posição, a depender da pluviosidade que vem a ter ocorrido na região, a gente inicia geralmente na primeira semana de maio. Porque como a nossa janela aqui é muito apertada de plantio, na região, no Nordeste de forma geral é apertado, então a gente inicia no começo de meados de maio e tenta finalizar esse plantio durante todo o mês de maio. Ele tinha essa teoria que quanto o milho mais velho, antigamente assim, era melhor, mas isso foi um mito que foi quebrado. Hoje em dia a gente começa a aplicação, porque a planta define a produtividade, no caso do milho, cedo. Ela define em etapas tamanho de espiga, quantidade de fileiras e quantidade de grãos. Então a gente começa com a aplicação parcelada. Primeiro a gente faz entre V3 e V4 e a segunda, quando a gente faz a aplicação, entre V6 e V8. Após disso, quando a gente quer fazer um fungicida, a gente entra com adubação de adubação foliar. Um complemento, um ajuste fino, eu diria assim, com alguns micronutrientes ou até uma postagem de nitrogênio para encerrar a parte da adubação na cultura. Depois disso, fase de reprodutiva e maturação fisiológica da planta. A primeira aplicação de inseticida eu faço junto com os herbicidas. E faço o fungicida e se tiver um pulgão, por exemplo, alguma outra cultura que vem atacar no estágio final da planta, eu faço o fungicida e o inseticida junto com o foliar, que eu já falei, para combater alguma praga que venha atrapalhar a fase reprodutiva do milho. Isso, carência. O pessoal que aplica sempre contratou o cabinado, que é o necessário, né, nas NR, nas normativas, tem que ser cabinado. O pessoal sempre com os EPIs completos, trabalhando tudo dentro da norma e da lei do que vigora no país. Hoje a gente terceiriza apenas essa parte da colheita, a gente não tem a máquina, a colheitadeira, a gente terceiriza, a gente contrata uma empresa responsável, ela vem, colhe o nosso material aqui, a gente sempre mescla, tenta colher um pouco e vender para se capitalizar e fazer o dinheiro rodar e guarda também uma boa parte esperando melhores preços futuros, né? Como quando está colhendo, a tendência é que o preço sempre fique um pouco frio, digamos assim, falando assim, né? Sempre tem aquele preço mais morno. Agora, quando todo mundo começa a colher, que passa a faltar um pouco de disponibilidade de grão no mercado para você colher e vender, quando todo mundo estoca, aí a gente sempre tem a perspectiva de melhores preços e, consequentemente, é onde você aumenta R$1, R$2, R$3, R$4, até R$5 por saca, em volume, que a agricultura é volume, onde a gente vai conseguir melhores preços e conseguir aumentar a nossa rentabilidade, né? Para isso a gente utiliza mais uma vez a tecnologia no sentido de usar os famosos medidores de umidade de grãos. Então, que é esse equipamento aqui. A gente faz
coleta as espigas na área que você quer analisar se já está boa a umidade geralmente ideal é em torno de 13% para menos. Então a gente vem na lavoura, coleta a espiga, faz a debulhagem, o debulhamento dos grãos, coloca na câmara aqui do medidor de umidade e ele faz a leitura, e com essa leitura a gente vai ter uma base. Ah, deu 15%, 16%, 20%, não está bom de colher, vamos aguardar mais um pouco. Como a gente aqui não faz o processo de secagem, ele seca de acordo com o sol, né, com o ambiente, então a gente vai fazer acompanhamento. Quando chega na casa dos 13% de umidade, a gente inicia a colheita, e aqui na propriedade a gente às vezes vende um pouco, faz paralelo, tanto vende um pouco da safra no início, como faz a estocagem no chamado silos bolsa, que eles são cheios, são armazenados no campo aberto mesmo, eles são próprios para isso. Tem uma máquina específica que faz o enchimento deles, e tem outra máquina quando a gente vai fazer a venda futuramente, que também faz a secagem dele. Tudo máquinas específicas para minimizar percas e essa venda futura para tentar buscar melhores preços. Primeiro, a durabilidade da máquina, você retirando a gradagem pesada é outra, porque o que vem a diminuir a vida útil da máquina é essa aração pesada, esse revolvimento pesado do solo, que exige muito da máquina, consequentemente exige muito do motor e aí por aí vai. Em relação a custo também, devemos ter uma redução de custo em torno de 20% a 30% do custo, porque elimina a aração, elimina o nivelamento, você já entra com a dessecação, que é um sistema simples, para a máquina não vai ser puxado, para a máquina é pesado. Depois já vem com o plantio, que também não é tão pesado para a máquina. E a gente tem, por exemplo, só para um exemplo, para arar, tem tratores aqui que consumiam em torno de 200 litros de óleo diesel por dia, ou até mais. Hoje, plantando, a gente consome em torno de 90 a 100 litros no máximo, trabalhando muito mais por dia. Assim, a rentabilidade do plantio e a qualidade é outra. A distribuição de plantas na área também se torna outra, por essa uniformidade do solo. A primeira dificuldade que eu fui percebendo aqui na região para o sistema de plantio direto é a questão de conseguir fazer uma boa palhada no solo, que vai impactar tanto a matéria orgânica, vai impactar diretamente no nitrogênio, né, disponível para as plantas no solo. Outro problema também é a questão que aqui, como a temperatura que é alta, a degradação da matéria orgânica é muito rápida também, então vai degradando e às vezes não consegue fazer uma palhada boa. Por isso a maior dificuldade seria isso. A gente adquiriu há pouco tempo, assim, há algum tempo atrás, uma plantadeira mais moderna para adequar nesse sistema de plantio direto, e estamos analisando a possibilidade, vendo a rentabilidade desse ano, para analisar a possibilidade do trabalhar com um trator com piloto automático, para melhorar ainda mais tanto a distribuição das plantas na área, como a precisão do plantio. Com essa aquisição dessa semeadora mais moderna, também a questão da mudança, né, desse plantio direto, é uma plantadeira pneumática. A anterior que nós tínhamos, uma plantadeira de disco, que ela assim, é excelente também para o plantio, mas assim, a gente sempre busca melhorar a qualidade do nosso plantio para melhorar a rentabilidade final da lavoura, né? Melhorar a nossa produção, aumentar a nossa produção e produtividade e melhorar. Essa questão também do trator com piloto automático vem acrescentando um melhor aproveitamento da área, do espaçamento entre plantas, a população. Então tudo isso vem a melhorar no final a nossa produção. Bom, o primeiro fator para mecanizar é custo e tempo. Tempo é dinheiro, né? Além de você ter um melhor tratamento da lavoura do início ao fim, não tem comparação da mecanização bem feita. Custos. A mão de obra se torna muito cara e inviável nesse sentido do que você trabalhar com a máquina. Você reduz mão de obra e ganha tempo e economiza dinheiro. Eu já separei uma área em torno aí de acho que 30 hectares, não me recordo bem agora o tamanho da área. Uma área que eu separei, eu fiz a conta de um ano que eu colhi mecanizado e de outro manual. Manual ficou em torno assim de, uma suposição, 90 mil reais. Mecanizado ficou em torno de 28 a 30 mil reais. Eu tive excelência no trabalho com a mecanização, diferente às vezes do que com mão de obra, e reduzi o tempo, por exemplo, de colheita, de tratos, em mais da metade, muito mais da metade, e reduzir custo, que é o principal sucesso da lavoura de forma geral, né? Bom, professor, a gente está trabalhando esse ano com uma variabilidade muito grande de produtividade em decorrência das chuvas. Esse ano ocorreu em alguns lugares excesso de chuvas, né? Então, que veio lixiviar
um termo assim mais popular, a lavar o solo, igual o pessoal daqui chama, que carreou uma parte da adubação. Então eu tive produtividades esse ano em torno de 160 sacas por hectare e lugares mais inferiores em torno de 140 sacas por hectare. Então uma média de 150 sacas por hectare, entre 140 a 160 sacas por hectare. Uma produção assim muito boa em vista do que foi o ano, né? Bom, a agricultura 4.0 é o futuro, né? É o futuro da produção no nosso país. Aqui na propriedade, a gente já iniciou um trabalho junto com o Laboratório de Topografia Agrícola da Universidade Federal do Sergipe, junto com o professor Richardson. Primeiro fizemos o levantamento da propriedade, georreferenciamos a propriedade, fizemos o levantamento aéreo também com o drone, mapeamos toda essa área em 3D, fizemos várias fotos e vídeos. E a partir disso, estamos trabalhando agora para a aquisição, como já falei em outro bloco, do trator com piloto automático. Ou seja, estamos trabalhando para o futuro da automação. Cada vez que passa mais, as máquinas vão trabalhar sozinhas e diminuindo a mão de obra ou uma mão de obra mais qualificada para atender a demanda dessas máquinas. Bom, com essa chamada agricultura 4.0, né, como já falei anteriormente, a gente pensa em adquirir um trator com piloto automático para automatizar essa produção, fazer a adubação, a chamada adubação de taxa variável, ou seja, com as análises de solos que estamos fazendo em pontos georreferenciados, faz essa adubação de acordo com a necessidade da cultura e daquela mancha de solo, diferente de outra, e também com esse mapeamento teórico que a gente tem aqui na propriedade, em parceria com o professor Richardson, do Laboratório de Topografia da UFES, fazer a pulverização localizada com a utilização de drones.